Glória a Deus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja? Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma EBT para honrar ao nome do Senhor Jesus. E quero pedir já para você preparar a sua revista digital, aí que está no seu tablet, ou no seu telemóvel, ou quem sabe você preferiu imprimir, mas para acompanharmos aí a nossa revista. Também quero aqui reforçar mais um aviso que foi dado. Próximo sábado também teremos a continuação das nossas aulas de música. E hoje foi aqui aula de música de teclado, meu irmão. Esse povo não queria sair daqui. Cadê os alunos de teclado aí? Diz glória a Deus aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Foi uma maravilha, foi coisa extraordinária. Teve gente que já saiu tocando aqui na primeira aula. Você acredita nisso? Pessoas que nunca aprenderam teclado, não sabia o que era teclado, mas já aprendeu na primeira aula, já saiu tocando aqui. Eu creio então que na segunda aula vai ser forte. Amém? Estamos aqui na EBT, lição de número 10, como vocês podem ver aí no telão. E o tema deste ano é adoração, santidade e serviço. Então, durante todo este ano estaremos com este tema. E na nossa EBT, estamos estudando sobre o manual levítico. E esta lição ela vai estar baseada em Levítico capítulo 7, do versículo 11 ao 21. Então, já dando início aqui na nossa lição, que é a lição de número 10, que já foi falada aqui durante todo o culto, que o título desta lição é Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. E nós podemos já observar aqui, entrando na lição, os objetivos desta lição. Então, os objetivos desta lição são: objetivo geral, compreender que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Os objetivos específicos: ponto 1, mostrar a excelência da oferta pacífica. Ponto 2, discutir a respeito da oferta pacífica na história sagrada. E ponto 3, compreender a oferta pacífica na vida diária. Sabemos que o ponto 1 e o ponto 2 estaremos dando hoje, no sábado, que é a parte A. E a parte B é o ponto 3, compreender a oferta pacífica na vida diária. Então, hoje, iremos deter apenas no ponto 1 e no ponto 2. Já aqui na nossa leitura bíblica em classe, que já foi lida e muito bem lida aqui, que ela se encontra em Levítico capítulo 7, do versículo 11 ao 21. Depois é necessário também você fazer esta anotação. Como já foi lida aqui pelo nosso evangelista Jackson, não faremos novamente a leitura, para assim ganharmos tempo. Textuário também já foi lido aqui pelo dirigente deste culto, que nos diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 15. E também a nossa verdade prática: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. E o ponto central, que é retirado da verdade prática, nos diz assim: ofereçamos a Deus continuamente sacrifícios de louvor e adoração. Ou seja,
nós já podemos aprender no ponto central que não é somente dentro do templo que devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, mas aqui no ponto central nos informa e nos ensina que devemos oferecer continuamente. O que isso quer dizer? Continuamente, todos os dias. Assim como todos os dias nós acordamos, assim como todos os dias nós bebemos água, nós nos alimentamos com o alimento, com o almoço, com o jantar, não é verdade? Você não fica sem almoçar, sem jantar, você não fica sem beber água, porque é continuamente. Assim também deve ser a vida de um crente que serve a Deus, oferecer a Deus sacrifícios de louvor e adoração continuamente. E já aqui na nossa introdução, olha aí, introdução vai nos fazer uma pergunta: quando é que adoramos a Deus com ofertas pacíficas? Então nós podemos observar aí, durante o culto, que foi falado muito sobre oferta, e principalmente na leitura oficial, foi falado de oferta de queimar, de sangue e de gordura, e assim quem lê parece até que é receita de alguma coisa para se fazer, mas era aquilo que Deus exigia das ofertas para Ele, e hoje nós vamos aprender. Então a pergunta é feita: quando é que adoramos a Deus com ofertas pacíficas? E a resposta está logo embaixo: quando nos apresentamos diante de Deus com o propósito de render-lhe graças por todas as bênçãos recebidas. Com tal atitude, honramos o Senhor com um culto racional, agradável e vivo. Olha ali aquela imagem ali, diz respeito a alguma coisa para vocês? Principalmente aqui. Olha ali. Aquela imagem ali eu retirei da festa da gratidão. E não é por acaso, né, que nós temos a festa da gratidão aqui no nosso templo. E já foi falado aqui o motivo da festa da gratidão, mas eu quero reforçar que, assim como antigamente, nós também temos aqui uma festa da gratidão, na qual muitas pessoas pensam que foi o pastor Robson que inventou isso, mas quando nós lemos o manual levítico, nós vemos que já existia isso no tempo antigo. E um dos detalhes que nós devemos ter em atenção é que nas ofertas pacíficas era proibido pedir. Diz respeito a alguma coisa para você? Era proibido pedir. E aqui na nossa festa da gratidão, que temos aqui uma vez por ano, são 10 dias, 10 cultos, também é proibido pedir, somente agradecer a Deus. Meu irmão, eu não sei se você tem motivo para agradecer, mas eu tenho inúmeros motivos para agradecer a Deus. Muitas pessoas, assim como já foi dito aqui em cima deste altar, só querem agradecer a Deus quando a bênção chega. Muitas pessoas só querem agradecer a Deus quando assim pensam que a bênção chegou na hora exata. Mas de fato é que nós devemos agradecer a Deus em todo o tempo, em todo o momento. Era para todo mês ter festa da gratidão aqui, mas é impossível devido à deslocação. Eu não vou nem dar essa ideia aqui, porque o pastor presidente é capaz de querer fazer. Mas era, meus irmãos, era para todo mês aqui, porque o que nós fazemos simbolicamente aqui uma vez no ano é o que nós devemos fazer todos os dias. Nós devemos observar uns detalhes que antigamente foi falado na lição passada, na parte B, na qual o nosso presbítero Roger Santos, ele ministrou aqui sobre o holocausto perfeito. Depois, para você completar esta aula, é necessário você assistir às aulas anteriores. E não somente assistir às aulas anteriores, mas também fazer a leitura diária dos versículos diários que tem na lição. Muitas das vezes nós não lemos a leitura diária, chegamos aqui, caímos de paraquedas
E quando falamos aqui em gordura, em oferta, em sacrifício, em boi, em bode, nós ficamos um pouco perdidos. Então por isso aqui temos que perder tempo para explicar. Então é necessário fazermos a leitura diária. Temos na nossa revista, de segunda a sexta-feira, vários versículos para nós entendermos melhor a lição. E uma das coisas que vai nos chamar a atenção é que as ofertas pacíficas, elas eram diferentes da oferta de expiação de pecado. Por quê? Porque nas ofertas de expiação de pecado, o povo levava a sua oferta para remissão de pecado. Quando eles levavam a oferta para remissão de pecado, eles colocavam a mão na cabeça do animal, ali era degolado, cortado, o sangue era aspergido, assim como diz na revista, e quando ele colocava a mão na cabeça do animal, ele estava querendo dizer assim: olha, o sangue deste animal cobre o meu pecado. O pecado do povo era coberto pelo sangue do animal na expiação de pecado, como nós podemos ver nas outras aulas anteriores. Só que este procedimento era feito obrigatório. Por quê? Porque para se manter um relacionamento com Deus, era necessário estar em santidade com Deus. Deus não aceitava que ninguém tivesse relacionamento com Ele em pecado. Então a forma deles, do povo, se aproximar de Deus, era justamente fazendo isso, levando o seu sacrifício como expiação de pecado, e ali o sangue cobria o pecado do povo, de cada um que levava o seu sacrifício. Agora, nas ofertas pacíficas, Deus não ordenou ao povo para fazer isso. Não era obrigação. Por quê? Porque a oferta pacífica era voluntária. Voluntariamente. Aleluias. E se tem uma coisa que o nosso Deus ama, gosta, é de uma oferta voluntária. É quando nós nos entregamos, falamos assim: não, eu vou fazer, eu vou levar voluntariamente. Então eles levavam a oferta pacífica voluntariamente. E como que eles levavam? Já na leitura, no texto áureo, nós vimos que em Hebreus capítulo 13, versículo 15, eles não levavam apenas por levar a oferta voluntária, eles levavam a oferta voluntária fazendo a seguinte coisa: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando eles levavam a oferta voluntária, a oferta pacífica, eles iam adorando ao Senhor Jesus. Aliás, ao Senhor Jesus não, a Deus. Eles iam adorando a Deus. E nós vemos que Deus, Ele se agradava da oferta voluntária. Assim como nós ofereçamos também ofertas de louvores, e falamos assim: esta oferta de louvor é agradável. Agora precisamos entender que devemos oferecer voluntariamente. Às vezes o ministério de louvor vem e fala: fique de pé, levante a mão, coloque a mão no coração, fale para o seu irmão. Agora Deus, Ele não quer que o seu povo seja robotizado mecanicamente. Ele quer que o seu povo se entregue para Ele completamente, voluntariamente, sem necessidade de mandar fazer, de mandar pedir. Por quê? Porque Deus, Ele ama quem se entrega, quem dá com alegria, voluntariamente. E no livro de Levítico nós vamos aprender que há 5 tipos de ofertas. É claro que nós não vamos deter em todas, porque não há tempo, mas a revista nos instrui a passar aqui algumas das ofertas voluntárias ali. Todas
5 ofertas de Levítico. Então podemos ver ali mais ou menos como era, e ali a imagem de mais ou menos como se fazia. Então nós vemos ali que oferta queimada foi a oferta dada na lição passada. Vemos ali também oferta pacífica, que vamos aprender. Vemos também oferta pelo pecado, expiação de pecado também já foi dada. Vemos também a oferta pela culpa. E vemos a oferta de cereais ou manjares. Apontam para a obra perfeita que Jesus realizou ao morrer na cruz, para glorificar a Deus e tomar o lugar do homem. Então todas estas ofertas, tipologicamente, vai apontar para o sacrifício de Jesus na cruz. Se nós formos ver bem, todas as ofertas vão apontar, porque Deus estava preparando o povo para o que sucederia mais à frente. Então essas são as 5 ofertas encontradas no livro de Levítico. Agora, a revista também nos instrui a fazer uma tabela de ofertas, para mostrar o que cada oferta tipificava, o que trazia. E fazendo isso, nós podemos ver ali em uma rápida introdução à tabela de ofertas, veremos ali, oferta queimada. Olha o conteúdo da oferta queimada. E agora eu viro aqui para ler. O conteúdo era um boi, cordeiro, bode, ou pombo macho ou fêmea, ou um pombo macho, ou um pombinho sem defeito. Olha o significado. Essa oferta voluntária simboliza completa entrega a Deus. Agora já na oferta de manjares, de cereais e manjares, olha o conteúdo: grãos, flor de farinha, com óleo de oliva e sal, mas nunca com qualquer fermento. Significado: essa oferta voluntária acompanha a maioria das ofertas queimadas e simboliza devoção a Deus. Então, todas as ofertas têm um significado. Deus colocou o significado para o seu povo assim oferecer corretamente, para que no dia da expiação o povo não fosse oferecer sacrifício de adoração, oferta pacífica. O dia da expiação do pecado era o dia da expiação do pecado. E nós vemos que na lição passada, bem passada, nós vemos que depois, quando foi a expiação de pecado, quando a glória de Deus se manifestou, nós vemos lá que os filhos do sumo sacerdote foram oferecer fogo estranho, não era para eles oferecerem, e o que aconteceu com eles, igreja? Foram fulminados. Oferta pelo pecado, olha o conteúdo: animal específico e requerido, dependendo do status e posição. Ao muito pobre é permitido trazer uma oferta de fina flor de trigo. O seu significado é pelo pecado ou impurezas. Agora, oferta pela culpa, conteúdo: valioso cordeiro ou ovelha sem defeito. Olha só, as exigências que Deus fazia. Não poderia ser qualquer cordeiro. Deveria ser o cordeiro ali, a ovelha, valioso, sem mancha, sem defeito, que tipologicamente vai simbolizar o nosso Jesus Cristo, que não teve mancha, não teve pecado, não teve erro, não teve culpa, mas ele foi a oferta de Deus para a humanidade. Ele se entregou pelos nossos pecados. E a última aqui, que é a tabela de ofertas, oferta pacífica. Então podemos ver ali o conteúdo: qualquer animal sem mancha do rebanho de gado ou de ovelhas. Olha aí, o que Deus queria do seu povo. O significado: a refeição
seguindo essa oferta voluntária, simboliza comunhão com Deus e ação de graças por bênçãos. Oferta pacífica é a mais excelente em voluntariedade, pois tinha como objetivo aprofundar a comunhão entre Israel e Deus. Então essa foi a tabela de ofertas que a lição sugere para mostrar para a igreja, para também entendermos o que cada oferta simboliza. Agora sim nós vamos entrar na lição. Vamos entrar na lição no ponto 1. Vamos lá então? Ali no ponto 1 toda a igreja? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. A excelência da oferta pacífica. Olha ali. Os dois sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica. Ambos, as oferendas eram tidas às vezes como um único ofertório. Então vemos ali, olha lá, o holocausto ou oferta queimada, e vemos ali oferta pacífica ou oferta de comunhão. Agora, para entendermos isso, por que o povo oferecia voluntariamente a oferta pacífica? Porque o povo, eles queriam de alguma maneira ser gratos a Deus, ser gratos ao Senhor. Então ali os agricultores, quando tinham uma boa colheita, aquilo que eles esperavam vinha a mais, frutos bons, chuva que o nosso Deus mandava. Então de uma maneira eles queriam agradecer a Deus em forma de oferta pacífica, e esta oferta deveria ser voluntária, deveria entregar a oferta louvando ao Senhor, e não deveria, no momento da oferta, de maneira nenhuma, pedir. Era proibido pedir. Meu irmão, você já imaginou na oferta de gratidão, a pessoa entregar a oferta de gratidão, mas no momento da oferta de gratidão pedir? Eu estou entregando aqui, assim, você poderia me dar alguma coisa, né, Deus? Ou seja, se fizesse tal coisa, estaria fazendo uma barganha com Deus. Ou seja, falando assim, eu estou te dando, mas eu quero que o Senhor me dê também algo. E o que Deus não quer é isso. Por quê? Porque Deus quer algo voluntário. E aqui no ponto 1, subtópico 1, oferta pacífica. A oferenda, para ser caracterizada como tal, deveria ser acompanhada de ações de graça. Nenhuma petição era admitida. Ou seja, era para levar cantando e agradecendo a Deus. Agora, as ofertas pacíficas do Antigo Testamento, é claro, é óbvio que nós não fazemos hoje, porque também, você imaginou o pastor João Paulo aí, degolando a ovelha? Você imaginou aí? Então Deus não exige mais o sacrifício de animais. Deus não exige mais esse tipo de coisa. O que Deus quer, que Ele exige de nós, é a voluntariedade, é a gratidão a Ele. Agora podemos aplicar também isso em oferecer algo ao Senhor voluntariamente, porque Deus não recebe se estiver triste, se estiver brigado com o irmão. Ele quer que a oferta seja voluntária e alegre, é o que nos diz a lição. O apóstolo Paulo ensina-nos a oferecer de forma contínua ação de graça a Deus. Dessa forma não perderemos a comunhão com Deus e com a igreja de Cristo. A oferta pacífica também, ela demonstrava a comunhão do povo com Deus. Na verdade, o que Deus mais queria com esta oferta pacífica
era que o povo se aproximasse dele, porque oferecendo a oferta voluntariamente, eles estariam tendo comunhão com Deus diretamente, e Deus assim teria comunhão com eles, porque Deus ama ter comunhão com o seu povo, mas não era obrigatório. Ainda no ponto 1, tipos de oferta pacífica. As ofertas pacíficas compreendiam em 3 modalidades ou fases. Então nós vamos ver que a oferta pacífica não ficava somente em oferta pacífica, mas ela tinha ainda 3 modalidades, que era ação de graça, voto e oferenda movida diante do altar. Tudo o que Deus determinou para Moisés era que ele aceitasse. Deus não iria aceitar a oferta, mesmo que fosse voluntária, de qualquer maneira. Deus não iria aceitar a oferta de qualquer jeito. Assim também aplicamos para os nossos dias. Qual é a oferta voluntária que estamos oferecendo para Deus? Será que estamos oferecendo uma oferta de qualquer maneira para o Senhor? Será que estamos oferecendo obrigatoriamente? Não, porque eu vou no culto porque eu sou obrigado. Eu vou tocar porque eu sou obrigado. Eu vou fazer aquilo porque eu sou obrigado. Deus não quer o seu povo fazendo as coisas obrigatoriamente, mas Ele quer que o seu povo faça voluntariamente. Por quê? Porque Ele quer ter comunhão comigo e com você. E quando nós fazemos voluntariamente, Deus manifesta o seu poder, aleluia. Assim como foi louvado aqui em cima, porque nós vemos lá em Hebreus que falou assim: ofereça sacrifício de louvor com seus lábios alegres. Quando é louvado aqui, sacrifícios de louvor a Deus voluntariamente, não é preciso mandar levantar, não é preciso mandar abaixar, não é preciso mandar colocar a mão no coração, porque quando a presença de Deus se manifesta, a presença de Deus desce, meu irmão, e você não aguenta ficar parado, porque há uma comunhão entre o céu e a terra, e isso se chama comunhão comigo e você, Deus conosco. Agora, vamos entender o primeiro tipo da oferta pacífica. Olha só, ação de graça. Agora eu gostaria da ajuda da igreja para ler ali, que está em amarelo, no 3. Vamos lá então, participar. 1, 2, 3. Assim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, por quem recebeu oferecia repouso e conforto amassados com azeite. Meu irmão, que isso tem a ver com oferta pacífica? Que maravilha, que Deus poderoso. Meu irmão, tudo que está na Bíblia, tudo que está no manual, no livro de Levítico, se Deus colocou lá é porque é para alguma coisa. E na ação de graças, nós vamos ver que eles levavam em forma de gratidão a Deus, ação de graça, bolos e coscorrões ázimos amassados com azeite. Agora, na oferta de expiação do pecado, Deus não exigia o azeite. O azeite somente era para a oferta pacífica. Agora, uma coisa também que nas outras ofertas Deus não exigia era o fermento, a levedura. E nós vemos que em alguns casos, na oferta pacífica, o bolo poderia ter fermento. Agora, o que isso tem a ver com a lição? Meu irmão, tipologicamente, simbolicamente, nós vemos que o povo judeu, eles não usavam muito o fermento. Por quê?
Porque o fermento simboliza o pecado. Nós vemos aí na festa da Páscoa que eles fazem pães asmos. Pães asmos é sem fermento. Está vendo como que a igreja sabe? Pega fácil. Sem fermento. Por quê? Porque o fermento altera o formato e a qualidade do pão. Meu Deus do céu. Meu irmão, você que está assistindo agora, isso não é receita de bolo. Isso é a palavra de Deus. Então Deus, em algumas ofertas, nessa por exemplo, aceitava que levava o fermento, mas eu acabei de falar aqui que o fermento simbolizava o pecado. Por isso, na oferta de expiação de pecado, Deus não queria fermento. Você pode dar glória por isso? Agora, na oferta pacífica, que era uma oferta voluntária, poderia ter. Por quê? Porque o que Deus estava querendo dizer com isso? Eu estou levando aqui o meu pão levedado. Ele tem fermento. Ou seja, o fermento é o pecado. Significava que o povo estava oferecendo voluntariamente, mas não estava isento do pecado. Não estava isento do pecado. E isso, para a nossa aplicação diária, também devemos aprender que devemos ter cuidado com o fermento das nossas vidas. Meu irmão, o fermento é o pecado. A Bíblia já diz, Jesus falou, que o espírito inclina contra a carne e a carne contra o espírito. Quando batemos ali a massa do pão e colocamos o fermento, a tendência dele é crescer. Agora, o que você tem alimentado mais na sua vida diária? Se o fermento é aquilo natural que está dentro de mim e você, meu irmão, está dentro de nós. Agora, devemos ter atenção o que nós temos alimentado mais. Há pessoas que alimentam mais a carne, então o fermento cresce mais. É por isso que Deus exigia do sumo sacerdote, dos levitas, o jejum. Porque quando você jejua, você não está alimentando a sua carne. Quando você jejua, você está alimentando o seu espírito. E quando você alimenta o seu espírito, você está dizendo: Senhor, eu tenho comunhão contigo, eu quero mais de ti. Quando você alimenta o seu espírito, o que é espiritual cresce mais. Agora, quando nós alimentamos a carne, este fermento que está dentro de nós cresce para os lados da carne. É por isso que também no livro de Levítico vai dizer que não devemos deixar de congregar, porque se deixarmos de congregar, vamos alimentar a carne. Meu irmão, um dia longe da presença do Senhor é muito tempo. É muito tempo. Então, olha ali, os produtos trazidos a Deus vinham acompanhados de sacrifício de louvor. Meu irmão, é uma coisa extraordinária. Não era simplesmente pegar a oferta pacífica e colocar, depositar, entregar para o sumo sacerdote ou para o sacerdote, não. Deveria vir louvando, adorando, engrandecendo ao Senhor. Meu irmão, eu não sei que louvor, qual é o cântico que eles louvavam, mas uma coisa eu sei, que quando eles iam louvando, Deus ia providenciando tudo o que eles necessitavam. Quando eles iam louvando, Deus já se manifestava o poder na vida de cada um. Então nós vamos ver a importância do louvor contínuo nos nossos lábios. Olha aí. Agora aqui o subtópico 2, falamos de ação de graça. Agora vamos entrar aqui em voto, né? Muito se fala sobre voto e muitas são as especulações que tem. Mas eu quero me deter na palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus. O que não está na palavra de Deus, meu irmão, foge. Nós temos um manual disponível no telemóvel, no tablet. É necessário que o crente, o cristão, use esse manual. Porque o manual foi feito para usar. Não é igual quando você compra um aspirador de pó, vem lá o manual. Meu irmão, dona de casa vai ler manual de aspirador de pó?
Qual é a dona de casa aqui que lê manual de aspirador de pó? Ninguém lê. Ninguém lê. Ela pega aqui, joga a caixa fora, começa a usar. Só que o manual para as nossas vidas é a palavra de Deus. Nós não devemos nos abster da palavra de Deus, porque se nós lemos esse manual, aliás, a Bíblia não nos manda ler. Deus não mandou a gente ler a Bíblia. Jesus não mandou a gente ler a Bíblia. Sabia? É meditar na palavra de Deus. Meditar. Porque ler, meu irmão, qualquer um lê. Agora, meditar, você medita com a presença do autor do seu lado. Aleluias. O Espírito Santo. Então vamos ler ali em amarelo, toda a igreja em uma só voz. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Peraí. Vamos ler a linha amarela ali, ó, tá bem? Ó, tipos de oferta pacíficas, voto. A linha amarelo é o que nós vamos ler agora ali, ó, em amarelo. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Gênesis 28, 20. 1 Samuel 1, 11. Muito bem. Nós vamos ver aí duas passagens muito famosas, digamos assim, que vamos aprender um pouco mais lá na frente. Mas nós vemos que durante a trajetória do povo, de Gênesis até o Novo Testamento, nós vemos que o povo fazia sempre voto ao Senhor, né? E no momento da angústia, no momento da aflição, eles faziam: Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor fazer na minha vida, se o Senhor cumprir, se o Senhor abrir, se o Senhor colocar, eu vou entregar, eu vou fazer aquilo, eu vou. Então eles faziam isso, é voto, é bíblico. Só que nós vemos que quando se fazia o voto, meu irmão, você não fazia voto era para advogado não, nem para o sumo sacerdote. Você estava fazendo voto diretamente com o dono da bênção, Deus. Então nós vemos que o voto era para ser cumprido na íntegra. Meu irmão, se você fez um voto, cumpra. Agora, a lição nos dá aqui uma indicação. O ofertante, pois, deveria participar das ofertas com alegria, regozijo e ação de graça. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos ensinar que é melhor você não fazer um voto. Se você fizer um voto, que pague. Mas se você fizer o voto e não pagar, é melhor você não fazer o voto. É o que a Bíblia vai nos ensinar, na versão mais atualizada. Por quê? Porque muitas foram as pessoas que fizeram votos ao Senhor, a Deus, mas não cumpriram. Agora, uma coisa é eu fazer o voto com o pastor vice-presidente. Eu falo: olha, se você fizer isso, eu vou fazer. Meu irmão, outra coisa é você fazer voto diretamente com Deus. As consequências vão chegar na sua vida. E o que nós vamos ver aqui? Voto. Podemos ver a passagem quando o rei Saul, ele faz um voto, mas ele faz um voto equivocadamente. Nós conhecemos a história. Qual é o voto que ele faz? Ele decreta para o povo que não ia comer pão, era jejum. Agora, até aí não está mal, tudo bem, maravilha. Mas qual era a ocasião que ele se encontrava? A ocasião que o rei Saul se encontrava era no meio de uma guerra. Meu irmão, no meio da guerra, o rei decreta jejum, não vai beber água, não vai comer, não vai se alimentar. Então nós vemos ali na história, diz que o povo já estava esmurecendo, o exército já estava morrendo de fome, mas eles estavam cumprindo a palavra do rei. Aí Jonatas, filho, não estava quando ele fez o voto, foi lá, viu mel, ele olhou o mel e falou: é agora. Começou a comer mel.
A Bíblia diz que na hora que ele começou a comer mel, os olhos dele arregalou, abriu. Mas não foi abrir pela palavra, não. Arregalou, abriu, porque ele estava com fome. Aí então o povo olhou, o exército viu. O que o exército falou? Falou: você está comendo? O rei falou para não comer. Falou: não, mas eu não estava nesse voto que ele fez, não. Consequências. Teve consequências. Depois o povo, como estava com muita fome, eles pegaram os despojos, pegaram os animais e começaram a comer os animais. É o que a Bíblia diz. Comer os animais com sangue. Coisa que Deus havia proibido. E depois nós vemos aí que a mão de Deus pesou no reinado de Saul, do rei Saul. Agora, se formos fazer um voto, meus irmãos, o que a lição quer nos ensinar com isso é: vamos olhar a situação em que nós estamos. Não é uma questão de fé. Fé é uma coisa. Muitas pessoas querem fazer voto, falam assim: Senhor, se o Senhor abrir a porta de trabalho, eu vou entregar o meu ordenado completamente no altar. Só que aí ele não vê que ele está devendo aluguel, está devendo luz, está devendo água, está devendo vizinho, está devendo não sei quem. Aí quando a bênção chega na vida dele, o que ele quer fazer? Quer livrar das dívidas. Só que qual foi o voto que ele fez com Deus? Entregar tudo. Então já não vai entregar tudo. Por quê? De quem é a culpa? É da pessoa que fez o voto. Meu irmão, a culpa nunca é do abençoador, é sempre daquele que faz. Devemos ter atenção. É isso que a lição, a revista nos vai ensinar. A ocasião. Vamos agir por desespero mesmo? Não. Vamos agir com consciência. A Bíblia vai nos dizer, no versículo anual dessa igreja, que devemos oferecer um culto racional. Quando você faz uma coisa irracional, você vai pagar as consequências. É igual quando alguém pega crédito aqui, crédito ali, depois vai chegar as consequências. Então, quando se for fazer um voto, deve se cumprir, assim como foi o caso que nós vemos ali na passagem de Gênesis, vamos ver lá na frente, de Jacó e também de Ana. Vamos aqui adiantar. Agora, a última oferta. Tipos de ofertas pacíficas. Oferta movida diante do altar. Agora eu vou ler ali em azul. O adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que, seguindo o manual levítico, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar, em seguida queimava a gordura do animal. Então esse era o ritual quando era entregada a oferta movida diante do altar. Mas não somente isso. Na oferta movida diante do altar, o ofertante entregava, mas ele também poderia participar da oferta. Você imaginou uma coisa maravilhosa dessa? Então ele poderia também comer algumas partes, assim também como o sacerdote. E uma coisa interessante também é que ele poderia também compartilhar com o seu próximo, porque nesta oferta ele estava dizendo que ele tinha comunhão com Deus, comunhão com o seu próximo. Então ele compartilhava. Agora, o que era de Deus é de Deus, é o que nós vamos ver aqui. Num último ato do sacrifício, o sacerdote movia a parte mais ruim da oferenda. É isso? Que está aí na sua lição? A parte mais excelente da oferenda perante o altar, o peito e a coxa. Está ali em Levítico capítulo 7, versículo 31 a 35. Então, vemos que a oferta era de gratidão pacífica. Ele poderia participar da oferta, só que comer algumas partes. Também oferecer para o seu próximo. Mas o melhor da oferta não era nem para ele, nem para o próximo, nem para o sumo sacerdote, nem para os levitas. O melhor da oferta
era para Deus, aleluia. O que tinha de melhor naquele animal que ele iria oferecer é para o Senhor, meu irmão. Meu irmão, nós podemos entender que, aplicar nas nossas vidas, que a nossa oferta diária devemos entregar, poderemos até entregar, compartilhar com o nosso irmão, com o nosso próximo, mas o melhor, meu irmão, nós devemos entregar somente para Deus, porque Ele merece toda a honra e glória. Podemos aplicar também na nossa vida diária. Há pessoas que no trabalho, no dia a dia, são excelentes, se matam, fazem horas. Meu irmão, eu não estou dizendo que é errado, eu também faço isso, faço horas. Não estou dizendo que é errado, faço horas, faço sábado, trabalho. Os nossos dias atuais são diferentes, mas as pessoas dão o melhor, não é para Deus, dão o melhor para Faraó. Aí quando chega na casa de Deus, quer oferecer aquilo que sobrou para Deus. Meu irmão, eu vou perguntar: Deus vai receber essa oferta, sim ou não? Deus não recebe. Se Deus não recebe esse tipo de oferta, por que que nós fazemos? Claro que no tempo levítico, no tempo de Moisés, eles eram punidos, ali a lei era severa, era única, mas nós vivemos no tempo da graça, aleluias. Quando Jesus ele morre, quando o seu sangue é aspergido até a última gota, nós temos livre acesso, e nós todos os dias podemos oferecer sacrifícios pacíficos a Deus. Então nós vemos aí que o melhor não era para o irmão, não era para o sumo sacerdote, mas o melhor da parte daquele animal era para Deus. Subtópico 3, objetivos da oferta pacífica. Eram 2 os objetivos da oferta pacífica. Olha lá, olha os objetivos. Ponto 1, aprofundar a comunhão entre Deus e o crente. E ponto 2, levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude. Então é por isso que o povo oferecia a oferta voluntariamente. Por quê? Porque primeiro, eles queriam ter comunhão com Deus, e somente você oferecendo a oferta voluntária a Deus, nós temos capacidade de ter comunhão com Deus. Segundo, eles reconheciam que tudo que eles tinham, o fruto, os cereais, a chuva que era mandada, não era pela força do trabalho deles, não era porque eles eram bons, não era porque eles eram um povo unido, não, mas eles reconheciam que era o Senhor providenciando tudo na vida deles. Meu irmão, isso também é aplicado nas nossas vidas. Nós devemos reconhecer isso, porque o que tem fugido dos nossos dias atuais é justamente isso. E nós ouvimos tantos anos esta frase que o nosso pastor presidente diz, que é: a ingratidão é a pior que existe no homem. A pior miséria é a ingratidão. Agora, uma coisa é certa, meu irmão: Deus, Ele manifesta o poder dele num crente que é grato, num homem ou mulher que é grato. Por quê? Porque aquele que é grato, ele reconhece que tudo que ele tem vem do Senhor. Se eu perguntar para vocês aqui, qual é o valor do oxigênio? Você sabe, poderia me responder? Alguém sabe me responder o valor do oxigênio? Ninguém vai poder responder, já vou adiantar. O valor do ar, alguém sabe me dizer? Agora, sabe quem pode dizer o valor do oxigênio? É quem está agora lá no hospital necessitando. E nós vemos que no tempo da pandemia, muitas foram as pessoas que necessitavam de oxigênio. Alguém sabe me dizer aí um valor de um membro do corpo, de um pé, de uma mão? Mas aqueles que perderam, eles sabem o valor. Meu irmão, você sabe por que nós não agradecemos a Deus? Não é porque nós não somos ingratos, não. Mas é porque o ser humano, ele é esquecido. O ser humano tem uma mania de somente agradecer a Deus. Foi aqui o que foi falado pelo dirigente deste culto. Somente agradecer a Deus quando a bênção chega
na casa, na porta dele. O ser humano só quer agradecer a Deus quando a bênção chega, mas a Bíblia nos ensina, aleluias, a você começar a agradecer, aleluias, por aquilo que ainda não chegou, por aquilo que ainda vai chegar, por aquilo que ainda não chegou, mas que você espera. Assim como aquela oração que nós fazemos no culto da gratidão, na festa da gratidão, fala assim: Senhor, nós te agradecemos pelas lutas, pelas provas, pelas batalhas. Meu irmão, parece até contraditório agradecer, mas nós devemos agradecer a Deus por tudo, pelo fôlego, pelo trabalho, pela família, pelo pai, pela mãe, pelo filho. Meu irmão, você não sabe, mas quando você agradece, Deus vai providenciando. Você não sabe, mas quando você agradece, Deus vai abrindo portas. O poder da gratidão abre portas. Aleluias. Então, aqui na síntese do tópico 1, as ofertas pacíficas eram excelentes pelo fato de serem obrigatórias, é isso? Obrigatórias, é isso? Voluntárias, meu irmão, é por isso que a oferta era excelente, aleluia. Você quer oferecer algo excelente para Deus? É fazer voluntariamente, sem ninguém pedir, aleluia. Aquela mulher, quando ela vai despejar ali o perfume, quando ela pega aquele vaso de alabastro, ela quebra, ela joga, aleluia. Me diz aí, quem foi que mandou ela fazer aquilo? Quem foi que mandou? Ninguém mandou, foi o quê? Voluntária. Quando ela vai entregar aquilo, aí as pessoas falam: não, para de fazer isso, vai, você pega isso aí, é muito caro, você vai dar dinheiro para os pobres. Mas Jesus falou: não, deixa vir, porque está subindo um cheiro, está subindo um perfume, aleluia, esse perfume é suave, meu irmão. Assim deve ser na nossa vida, voluntário, entregando para Deus o melhor, porque assim Deus requer de nós a nossa voluntariedade, aleluias. Deixa eu sair do tópico 1, meu irmão, porque o pastor João Paulo só me deu 45 minutos. Ponto 2. A oferta pacífica na história sagrada. Vamos ver ali. Nesta lição veremos 3 exemplos de pessoas que fizeram votos ao Senhor e foram plenamente atendidas. Primeiro, Jacó, vemos ali a imagem de Jacó. Depois, Ana e Davi. Agora, Jacó, filho de Esaque, quando fugia de Esaú, seu irmão, Jacó fez um comovente voto ao Senhor. Olha o voto que ele fez ao Senhor. Nós sabemos da história, a Bíblia nos mostra que quando ele foge do seu irmão Esaú, porque o irmão dele, Esaú, não queria fazer um convite para jantar na casa, não. O irmão queria fazer, sabe o quê? Matar ele, porque ele enganou o irmão, e agora o irmão queria matar ele. Então ele vai fugir, e quando ele chega em determinado local, ele vai pegar uma pedra, e vai falar assim: olha, só tem essa pedra, eu vou usar como travesseiro. Meu irmão, no meio do deserto ele pega uma pedra e usa como travesseiro. E tem gente na cama confortável, com um travesseiro do bom, não consegue ter uma noite de paz. Mas nesse dia Jacó dormiu tranquilo, porque ele sabia que Deus é que sustentava ele. Então ele vai ter uma visão, ele vê que há uma grande escada de baixo a cima, e vê anjos subindo e descendo. E quando ele acorda daquela visão, ele fala: este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Meu irmão, ele vai pegar aquela pedra, ele vai ungir aquela pedra. Ele vai pegar, cadê? Está aqui, ó. Olha aqui, ó, o que ele vai fazer. Não vou fazer não, tá, pastor? Só para demonstrar. Ele vai pegar aquela pedra, ele pega a pedra e joga azeite, e fala: esse lugar agora vai chamar Betel.
Oh, aleluias, Betel. Sabe o que significa Betel, meu irmão? Casa de Deus, aleluias. No meio do deserto, fugindo do seu irmão, sem condições, sem uma cama bonita para ele dormir, sem travesseiro, mas ainda assim ele conseguiu sonhar. Mas não foi qualquer tipo de sonho, ele conseguiu sonhar e conseguiu ver a dimensão dos céus, aleluias. Ele viu o anjo subindo, anjo descendo, anjo subindo, anjo descendo. Quando ele acorda, ele fala: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Meu irmão, o que Deus quer fazer nas nossas vidas é exatamente isso. Ele quer revelar a manifestação do poder dele em nossas vidas. Aonde? Na cama confortável. Jacó não estava na cama confortável. Aí ele vai fazer um voto a Deus. Olha só, é as palavras que Jacó vai dizer. Ele vai dizer: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Olha o voto que ele fez. Olha o voto que ele fez. Agora eu te pergunto, Jacó cumpriu ou não cumpriu? Está em dúvida, igreja? Cumpriu sim ou não? Cumpriu. Porque aqui veremos, a partir de seu voto, Jacó tornou-se um fiel e zeloso adorador. Ou seja, olha o voto que Jacó fez, na situação que ele estava, do jeito que ele estava, da maneira que ele estava, ele faz o voto. E nós vemos aí que voto também pode ser feito num momento de angústia. É o momento que ele estava, um momento de angústia, meu irmão. É que você nunca fugiu de ninguém com medo de morrer. Mas Jacó estava fugindo. Ele faz aquele voto de angústia. Não foi um voto que ele fez, que ele falou assim: não, esse voto aqui foi um voto sem pensar. Não, foi um voto que ele falou assim: se o Senhor fizer, olha as exigências que ele fez: me dê pão, me dá vestes, me abençoar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, este será o meu Deus. Aí Deus falou assim: olha, muito bem, esse voto eu vou compactuar com você, eu vou entregar nas suas mãos, mas é necessário também que você cumpra o seu voto. Então mais tarde a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 35, vemos que o que aconteceu foi no capítulo 28 de Gênesis. Agora, no capítulo 35 já cumpriu tudo que Jacó pediu, o voto que ele pediu. E olha lá, Jacó dizendo: venham, vamos subir a Betel, oh aleluias, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da angústia, aleluias. Eu não sei se você tem glória, meu irmão, e que tem estado comigo por onde eu tenho andado, aleluias. Jacó, ele falou e ele cumpriu, aleluias. Depois lá na frente, quando Jacó foi abençoado, quando a sua família estava com ele, quando ele tinha pão, quando ele tinha vestes, quando ele tinha riqueza, ele não esqueceu do voto que ele fez naquele lugar. Ele teve que voltar lá em Betel e falou assim: Senhor, aqui eu faço um altar para o Senhor é o meu Deus, e hoje eu cumpro o meu voto, aleluia. Meu irmão, só sente isso quem é espiritual. Então nós vemos aí o voto de Jacó. Agora também no subtópico 2, Ana, mãe de Samuel, olha aí, afligida por sua rival, porque não dava filhos a Eucana, seu marido, a desolada Ana, fez este voto ao Senhor. E agora eu queria que vocês lessem aqui em vermelho, em uma só voz. Vamos lá então, participar? 1, 2, 3. Olha aí, olha o voto que Ana fez. Meu irmão,
nós vemos aí que a madre de Ana estava o quê? Fechada. Só que olha o voto que ela vai fazer. Ela fala: olha, eu não aguento mais essa humilhação, eu não aguento mais isso. Então ela vai ali fazer o voto para Deus. Se o Senhor, olha só o que ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Meu irmão, você já parou para pensar que voto, a maioria dos votos é feita em momento de angústia e aflição? Por que será, né? Só que não devemos também ficar somente baseado nisso. Nós também devemos fazer voto quando estamos alegres, quando tudo vai bem, meu irmão, quando o dinheiro está na conta, quando a sua família está com saúde. Nós também devemos fazer voto voluntário ao Senhor. Mas aflita ela faz o voto, e ela diz: se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, olha só, e exigiu ainda. Tem gente, a Bíblia, meu irmão, a Bíblia fala assim: pedi e pedi mal, porque não sabei pedir como convém. Ana, Jacó, eles fazem o voto a Deus detalhadamente aquilo que eles precisam. Agora, o que nós mais vemos nos nossos dias atuais é pessoas precisando de A, mas ela, em vez de fazer o voto A, ela está fazendo o voto para B. É o que mais nós vemos. Às vezes nós vemos que a pessoa está querendo uma porta de trabalho, um exemplo, só que ela está pedindo outra coisa. É necessário sermos racional, agimos com inteligência, para assim Deus ouvir o nosso voto, a nossa oração. É por isso que às vezes nós oramos, fazemos voto e Deus não atende, porque aquilo que você precisa não é o que Deus quer te entregar naquele momento, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. E olha só: se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Agora, o voto de Ana é mais forte e mais poderoso do que o voto de Jacó. Por quê? Porque Ana vai pedir um filho varão, e se Deus der para ela um filho varão, ela vai entregar, vai devolver para Deus todos os dias da vida dela. Meu irmão, só faz esse voto quem tem certeza de comunhão com o Senhor Jesus. Aleluia. Quem não tem certeza fica com dúvidas, fica perguntando: Senhor, será que vou fazer? Será que não é? Mas quem tem certeza daquilo que Deus é, que Deus faz, ele fala: não importa, se Deus fazer, eu vou entregar. Não importa, se Deus me der, eu entrego. E olha ali, na próxima, ponto 2, ela faz o voto dela. Vamos ver aqui se Ana cumpriu ou não. Após haver desmamado a Samuel, entregou-o ao Senhor, cumprindo a ordenança quanto ao sacrifício pacífico. Aleluias. Ou seja, ela não simplesmente fez o voto por palavras, porque ela poderia muito bem ter falado: se o Senhor me der, se o Senhor fazer, eu vou te entregar. Aí Deus dava a bênção para ela, ela falou assim: olha, eu vou dar meu filho para Deus nada, eu não vou entregar meu filho para Deus nada. Mas já aproveitando que nós estamos no EBT, já puxando aqui um parênteses, abrindo um parênteses, não está na lição, mas é necessário que o cristão, quando tem filhos, apresente, entregue o seu filho no altar do Senhor. É importantíssimo. Por quê? Porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não irá se desviar. Então Ana sabia muito bem disso. Ela falou: opa, eu sei a palavra de Deus.
Se eu devolver para ele, eu sei que depois Deus vai me devolver. Foi isso que ela fez. Olha ali, depois de Deus ter dado um filho, varão, para Ana, olha ali, ó, ela segurando o menino. Meu irmão, eu imagino que quando ela está segurando aquela criança, ela está bem segurando aquela criança, amamentando, assim como as mães fazem, né? E somente a mãe sabe o que é amamentar. Um homem, por mais que veja ali, nunca vai saber o sentimento. Somente uma mãe, ela sabe ali da intimidade do filho dela, como é o prazer que é amamentar. Quem sabe ali, Ana, quando está amamentando ali Samuel, ela falou assim: olha, eu não podia ter, era impossível diante das minhas possibilidades, mas Deus me deu e está aqui a minha bênção nas minhas mãos, aleluia. Quem sabe a voz do Espírito Santo falou assim: Ana, não se apega muito não, você prometeu, Ana, você prometeu. Ei, aquilo que nós fazemos para o Senhor, o voto, Deus está lembrando hoje. Meu filho, minha filha, lembra? Ele está pequenininho ainda, mas daqui a pouco ele vai crescer e você necessita entregar para cumprir o voto, aleluias. Você necessita entregar para cumprir o voto, aleluias. Então, quando o menino cresce ali, quando ele já está maiorzinho, olha só o que a Ana vai fazer, vai entregar lá, para o sacerdote. Oh, maravilha, ela vai entregar ali, olha, após haver desmamado a Samuel, entregou ao Senhor, cumprindo a ordenância quanto ao sacrifício pacífico. Ou seja, Ana não só falou em palavras, mas Ana cumpriu literalmente aquilo que ela havia pedido. Meu irmão, quando nós fazemos alguma coisa, não deve ser só por palavras, mas cumpra o voto que você faz para Deus, cumpra aquilo que você promete para o Senhor. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus nunca vai descumprir aquilo que Ele fez contigo. Agora, nós muitas das vezes fazemos isso, descumprimos o voto que nós fazemos, a aliança que nós fazemos com Deus. Mas é necessário nós sermos fiéis naquilo que nós falamos para o nosso Deus. Vamos então aqui no subtópico 3, já para encerrar. Davi, rei de Israel. Pelo que observamos nos Salmos, Davi foi o homem que em todo o Israel, mais sacrifícios pacíficos apresentou ao Senhor. Então nós vemos ali uma série de salmos, porque agora em salmos, a maioria de salmos, Davi ele faz a oferta pacífica em forma de louvor, de agradecimento a Deus. Então olha só o que ele vai dizer, Salmo 22, 25, vamos ler todos juntos de uma vez, somente uma só vez, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, agora aqui, 1, 2, 3, e ali em amarelo, assim cantarei louvores ao teu nome, perpetuamente para pagar os meus votos de o quê? Não é uma vez no ano não? Não é uma vez no mês? Ah não, é o quê? De dia em dia. Ou seja, as bênçãos do Senhor, meu irmão, ela de dia em dia devemos agradecer ao Senhor. Meu irmão, tem gente que não agradece, acorda, não agradece ao Senhor, vai almoçar, não agradece ao Senhor, vai jantar, não agradece ao Senhor, vem para a igreja, não agradece ao Senhor. Tem gente que não agradece, não é grato. Mas olha que Davi está nos ensinando: assim eu cantarei louvores ao teu nome, perpetuamente, Senhor, enquanto eu estiver vivo aqui na face desta terra, eu te louvarei com os meus lábios, para pagar os meus votos de dia em dia. Você sabe o que Davi estava querendo dizer aqui, em palavras mais atuais? Ele estava dizendo assim: Senhor, como eu vou pagar o fôlego que você me dá, como eu vou pagar a saúde que o Senhor coloca na minha vida, como eu vou pagar essa mansão, este palácio
palácio, as riquezas que o Senhor colocou na minha vida, nunca eu vou conseguir pagar isso, mas eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, Senhor. Todos os dias da minha vida eu não esquecerei que quando eu me levanto foi porque o Senhor quis, que quando eu me deito foi porque o Senhor quis, que quando a porta abre foi porque o Senhor quis, mas também quando a porta fecha foi também porque o Senhor quis, pelo alimento foi porque o Senhor quis. Davi, ele louva a Deus por tudo, porque ele tem um coração voluntário a Deus. Aleluias. E na síntese do tópico 2, vemos que as ofertas pacíficas fazem parte da história de Israel. Então elas fazem parte da história de Israel. Elas estão ligadas à história de Israel. Não podemos tirar a história, não podemos fugir da história, está na história. É claro que, como já foi dito, Deus não exige mais sacrifício como ele exigia antigamente. Como que é o sacrifício que Deus exige agora? É o que a gente vai aprender agora, para encerrar. Conclusão. Vamos ler aqui então numa só voz, aqui em azul. Vamos lá? 1, 2, 3. No Antigo Testamento, essas eram as ofertas. Essas eram as ofertas que Deus exigia do seu povo. Ofertas de pecado, expiação de pecado. Essas ofertas que nós estudamos. Mas agora, na nova aliança, quando Jesus rasga o véu, não é necessário mais oferecer animais. Não é necessário mais oferecer pães, bolos. Não é necessário mais aspergir o sangue do animal inocente. Por quê? Porque o sangue inocente já foi derramado em cima da minha, em cima da sua vida. Aleluias. É necessário agora o que? Nós ofertarmos a nossa própria vida. Aleluias. Apresentando-nos a Deus em sacrifícios pacíficos de gratidão. E mais uma vez, eu comecei com a festa da gratidão e vou encerrar com a festa da gratidão. Olha, meu irmão, eu sou grato ao Senhor, eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu creio também que cada um aqui é grato. Se nós formos contar os testemunhos que Deus já fez de janeiro aqui, tem muitas pessoas que são gratas ao Senhor. Agora, a oferta da nova aliança somos nós. A nossa oferta de louvor. Aleluias. A nossa oferta, por isso que quando é louvado aqui em cima, quando o ministério sobe, quando o ministério da harpa, o ministério de louvor, é necessário apresentarmos a oferta de louvor dos nossos lábios. Por quê? Porque assim Deus vai receber. Deus não quer um crente parado. Deus não quer um crente morto dentro da igreja. Deus não quer um crente mecânico. Mas Deus quer um cristão, um filho, uma filha dele, voluntária, com um coração puro diante dele. Aleluias. Com um coração simples, falando no momento da entrega ao Senhor, dizendo assim: Senhor, aleluias, eu entrego, eu te adoro, eu te louvo. Assim como foi cantado aqui, louvado. Então nós vemos aí, encerrando ali com o nosso versículo anual, que agora, olha só, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Agora o sacrifício não é mais um animal, agora o sacrifício é você. É você que deve apresentar a você para Deus mesmo, como um sacrifício vivo a Deus. O que isso quer dizer? Ei, meu irmão, tem gente que vai louvar o Senhor, está assim, ó. O louvor está cantando, ele está assim, ó. Levanta a mão aí, tá?
é sacrifício vivo. Meu irmão, quem está vivo, ele sente que o sangue está correndo, ele não consegue ficar parado, aleluia, no momento da adoração, no momento da palavra, ele sente alguma coisa diferente, ele sente que Deus está presente, ele sente que Deus está no ambiente, e quando nós sentimos que Deus está no ambiente, nós não conseguimos ficar parado, meu irmão, nós oferecemos o sacrifício de louvor, e também nós oferecemos a nossa vida, a nossa própria vida, em sacrifício vivo e contínuo a Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus aí, tá vendo? Essa foi a nossa lição rápida aqui. As ofertas pacíficas para um Deus de paz. Assim eu quero fechar aqui minha Bíblia. Nós nos baseamos hoje no livro de Levítico capítulo 7. Toda esta lição está baseada no livro de Levítico capítulo 7. O que fugir dela não é da lição mais. E agora a nossa próxima aula, quem sabe aí? Só um sabe. Próxima lição, terça-feira, parte B. Esta lição é a parte A. Esta lição é a parte A, nos sábados é a parte A. E na terça-feira nós daremos continuidade com a parte B, com o ponto 3. Então, é necessário também, assim como uma escola, é necessário também nós estarmos aqui na terça-feira, aqueles que podem, claro, e aqueles que não podem, temos também o recurso da Rede Semear, para assim aprendermos também aquilo que o professor irá nos trazer. Agora, para encerrar, quantos lembram desta frase aqui? Diga amém. Então vamos lá falar de uma vez só, no 3. Toda a igreja, aqueles que não sabem, a gente já falou muito essa frase aqui, agora já estamos voltando a falar, porque é importante. Vamos lá então, no 3. 1, 2, 3. Meu irmão, é muito bom ser crente, mas melhor do que ser crente é ser crente que congrega. É importantíssimo o crente congregar, porque aí sim, o crente congregando, assim como foi na lição passada, faço referência aqui, que é necessário o cristão congregar, porque assim ele vai estar participando do corpo de Cristo, junto com os irmãos, amém? Que Deus assim possa abençoar a sua vida, a sua casa, você que assistiu, você que estudou essa lição juntamente conosco aqui da igreja Vila Franca de Xira, a igreja sede, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero pedir aqui a amada igreja para se colocar sobre os seus pés, e quero convocar aqui, aliás, passar a direção então para o nosso pastor vice-presidente, que está aqui, que vai dar continuidade a este culto. O nosso pastor Sânzio Soares estará dando continuidade a este culto.